Ó, mandaram falar pra você aqui sobre como não perder questões por bobeira. E aí tem 2 pontos que são imprescindíveis nisso. O primeiro ponto é o ponto emocional. Cara, não adianta de nada você ter estudado, você ter feito prova antiga, você ter feito simulado, você ter feito uma penca de coisas, você ter participado de aulões, você talvez está estudando há mais de um ano inteiro e chegar no dia e simplesmente deixar com que o concorrente do teu lado, que é um japonês de óculos, camiseta de cursinho de bote nele. Não adianta de nada você chegar lá no dia e você se borrar, porque tem um monte de gente, e você vai falar, meu Deus do céu, como que eu vou ser a pessoa aprovada no meio de tudo isso daqui? Pô, tem muita gente, como que de uma lista de aprovados, eu vou ser um deles quando tem tantas pessoas aqui concorrendo contra mim? E meu, a real é que grande parte dessas pessoas não fez tudo o que tu fez. E eu sei o que vocês fizeram. Eu sei o tanto que você batalhou. Eu sei que teve várias coisas da sua família que você negou de ir porque você estava estudando. E também porque você não gostava de chegar lá e eles falarem, nossa, mas ainda está estudando para o vestibular. Porque são pouquíssimas as pessoas que têm a coragem para fazer o que você fez. São pouquíssimas as pessoas que têm a disposição para estudar o tanto que você estudou. São pouquíssimas as pessoas que fizeram tudo isso que tu fez. As pessoas que estudaram em sábado, as pessoas que estudaram em domingo. As pessoas que fizeram simulado. As pessoas que trocaram filme, série, um monte de coisa, tá com série atrasada pra caramba aí porque você tava estudando. E você não tem mais nem tempo de ver elas, porque você tava estudando. E aí quando você lembrar de tudo isso no dia da prova, o medo da concorrência, ele vai sumir. Porque você vai ver que grande parte do que tu chama de concorrente é só candidato. Porque isso aí estão lá de corpo presente. Porque eles estão no domingo fazendo a prova, enquanto em vários outros domingos eles estavam de ressaca, nos mesmos domingos em que você estava estudando. Então, essa parte do emocional é muito importante. Agora, óbvio, tem o segundo. Era o segundo em estratégia de prova. Como assim estratégia de prova? Estratégia de prova abrange muitas coisas. Talvez você vá pensar que seja apenas a ordenzinha de resolução da prova. Ah, porque não sei o que, você vai lá e você começa pela matéria. Ah, isso aí é besteira, cara. Isso não é estratégia de prova. Estratégia de prova no Pilares, a gente trabalha com 3 pontos. O primeiro deles é resistência. É o que a gente chama de estratégia RCA. Resistência, confiança e agilidade. Veja como a parte do emocional está no segundo item também. Porque é você chegar lá antes da prova começar, cara, todo mundo vai fazer isso daqui, ó. Vai botar a mãozinha, vai botar outra e vai querer dormir em cima da prova. Por quê? Se você nunca fez o vestibular, quando eles distribuem as provas, você não pode resolver ainda. Tu tem que ficar com a prova em cima da tua mesa, sem poder resolver. E todo mundo nesse momento se ferra. Porque todo mundo nesse momento vai ficar ali com medo e vai ficar cultivando o medo durante todo aquele tempo de espera. Você vai fazer o contrário. Enquanto todo mundo vai ficar acumulando medo, nervosismo, e a hora que começar a prova vai soltar tudo aquilo e vai deixar todo aquele medo represado ser percorrido por todas as páginas da prova. O que você vai represar naquele tempo em que tu não pode fazer nada, cara, é a tua confiança. É a confiança que a gente chama de confiança inabalável. É você construir um emocional que ele vai permear a prova inteira, que ele vai ser represado naquele momento que você não pode resolver, para que quando você puder resolver, você fale assim, agora eu tô livre para quebrar esse negócio. Agora eu tô livre para matar, debulhar essas questões. Então, isso é o segundo ponto da estratégia. Quando a gente trabalha resistência e agilidade, tem uma coisa que é quase que o berço de tudo isso, ou a parte mais fundamental, que se chama de banheiro milagroso. Madeira, como assim banheiro milagroso? O seu cérebro, ele tem a vou te explicar por que é esse nome, mas o seu cérebro, ele tem a brilhante função de processar problemas em segundo plano. Via de regra é o seguinte, quando você dá um problema para ele, ele fica trabalhando nesse problema em segundo plano se ele não encontra a resposta. Por exemplo, já teve alguma discussão que você teve? E aí, você estava lavando a louça, você estava tomando banho, e você falou assim, porra, eu poderia ter respondido aquilo, eu tinha ganhado a discussão. Porra, eu poderia ter falado aquilo. Por que isso acontece? É porque, em segundo plano, o seu cérebro ficou aquilo com um problema, martelando, e ele não largou aquele problema. No dia da prova, não é uma discussão, não é um problema, são 90 problemas que tu vai ter. Então, se serão 90 problemas que tu vai ter, são 90 problemas que seu cérebro vai manter em segundo plano sendo processados. E aí, se você é uma pessoa que não faz o que a gente chama de banheiro milagroso, como assim banheiro milagroso? É você ter um momento de pit stop na prova.
em que você vai ir no banheiro e milagrosamente você vai voltar e várias das questões que você não conseguiu resolver, tu vai conseguir, porque em segundo plano ele ficou trabalhando nelas. E como que você faz isso? A parada para tu não errar questões de bobeira é toda questão. Você vai chegar antes mesmo de largar a questão. Se você não conseguir resolver a questão, você vai ao menos escrever alguma palavra, alguma frase, algo que tu consegue tirar daquela questão, mesmo que tu não consiga resolver. E tu vai largar ela, tu deixa ela de lado. E depois tu retorna. Aquela escrita, aquela frase que tu fez, deu uma dica a mais pro seu cérebro. E a outra parada é, se você não tiver certeza, tu não vai marcar. Grande parte das questões que vocês erram por bobeira é porque vocês têm uma necessidade gigantesca de fazer. Cara, tem gente que faz a prova aí, porra, a estratégia de prova tem um módulo inteiro no Pilates. Não dá pra falar tudo aqui num vídeo desse. Tanto que a gente acabou de sair do Pilates presencial, ela falou, Madeira, senta aí que você vai responder a maior pergunta que tem, que é como não errar questões por bobeira. Eu falei, tá bom, vamos resolver, mas pô, leva 1 hora pra falar disso. Eu falei, não, fala em 10 minutos, eu nem sei em quanto tempo tá esse vídeo aqui. Eu vou tentar falar em 10 minutos. E deixa o like nesse vídeo, inclusive. Deixa o like nesse vídeo. Que provavelmente falei coisa aqui que ninguém mais tinha te falado. Aí é o seguinte, vocês, muitos, fazem a prova com o gabarito do lado. Cartão resposta. E você faz e preenche, faz e preenche. Cara, essa é a maior insanidade que tem. Porque você não deixa o seu cérebro entrar no que a gente chama de hiperfoco, que é ele ficar mergulhado numa única atividade, ele ficar quase que hipnotizado numa única atividade. Então você fica tirando ele da concentração, do foco a todo momento, fazendo, passando, e tu cria uma necessidade de saber resolver a questão. Quando você cria essa necessidade interna, você pensa que é um problema tu não saber resolver. Você não faz o que a gente chama de passadas na prova, que é você pegar a prova inteira e passar por ela inteira. Só fazendo mapeamento. Depois você retorna e começa a resolver. E na primeira passada que tu resolve, tu não resolve todas e tu não quer resolver todas. Porque tu quer pular questões, só que não é só pular, é pular deixando dica pra tu conseguir voltar depois. E aí usar do banheiro milagroso. É o momento que você vai comer, que você vai ir no banheiro e para de fazer prova sem comer. Cara, eu falo, daria pra falar de estratégia de prova um tempão. Até faz o seguinte, esse vídeo, eles falaram que tinha que ser rápido, mas faz assim, se você curtiu esse vídeo, você vai pegar, e aqui embaixo, ou em algum lugar aqui, tem uma live que eu fiz, o replay dela. Assim que passar a prova, a gente vai tirar ela do ar. Ela só tá até a prova. É a tua oportunidade de assistir essa live e ver todo um conteúdo que eu falei de 10 erros fatais sobre estratégia de prova. 10 erros que você não pode cometer de maneira alguma no dia da prova. Assiste lá e deixa o like nesse vídeo. Eu quero de fato que você deixe o like nesse vídeo. Cara, o presencial aqui, o dia de hoje já acabou, já vamos pra casa. A Madeira fica aí gravando esse vídeo. Eu falo, vou gravar esse vídeo aqui. Mas deixa o like nele, que eu sei que ele vai ser importantíssimo pra ti. E você deixar o like também é uma forma de eu ver que você está curtindo e que ele foi importante pra você. E que eu vou saber de fato que lá no dia do vestibular, no domingo, quando der às 14 horas e várias pessoas vão poder começar a prova, das milhares, ao menos algumas delas não foram apenas candidatos, foram concorrentes. Porque souberam concorrer e batalhar por uma vaga. Porque souberam chegar lá e não sair igual louco respondendo um monte de questão. Souberam fazer o mapeamento. Souberam criar confiança. Souberam, naquele momento em que você não pode resolver a prova ainda, souberam trabalhar o que vai ser de mais importante durante aquelas 5 horas. Que é de fato uma estratégia verdadeira. Que é uma confiança inabalável. Tamo junto. Vejo você no próximo vídeo.